Bem-vindo de volta à eletrônica. Esta é a doutora Ferri. Nesta lição, faremos uma revisão das funções de transferência. Em nossa lição anterior, fizemos uma revisão das impedâncias. Agora, impedâncias são um tipo básico de componente que vamos precisar quando fazemos funções de transferência. Então, nesta lição, revisaremos as funções de transferência e vamos mostrar como elas são usadas para caracterizar um circuito. E isso levará à nossa próxima lição, que será observar as curvas de resposta de frequência. Vamos definir uma função de transferência em termos de redes de duas portas. Por redes de duas portas significa que eu tenho uma entrada e uma saída. Então minha entrada é uma tensão aqui e minha saída é uma tensão lá. E neste caso, estou olhando a entrada para ser uma entrada senoidal e estou olhando para a saída em estado estacionário, e também é sinusoidal. E observe que é na mesma frequência, mas tem uma amplitude diferente e uma fase diferente. Para notação abreviada, desenhamos o que chamamos ou definimos o que chamamos de phasor. O que é apenas uma notação abreviada para mostrar a amplitude de entrada, ou podemos chamá-lo de magnitude, e o ângulo. E o phasor de saída é a amplitude de saída e a fase correspondente. E a função de transferência apenas mostra o que acontece no circuito. Então, como é que um circuito, que você conhece, lida com a entrada para fornecer essa saída? E definimos a função de transferência como sendo qualquer função de impedância que nós temos. Em nossa última lição, mostramos funções de impedância que quando criamos uma espécie de função do ômega, multiplicando pela minha entrada, para me dar a minha saída. Foi isso que fizemos, quando fizemos análise de circuito em nossa última lição. E o que estamos dizendo aqui é o que quer que seja multiplicado pela entrada. Essa entrada para me dar saída, é essa função de transferência. Então, em termos de phasors, eu apenas substituo por o phasor aqui, essa coisa toda é o phasor, e aqui, a saída. Tudo aqui é a forma do phasor de saída. Agora, se eu fizer isso, posso calcular a magnitude de ambos os lados e o ângulo de ambos os lados. Então, se eu pegar a magnitude de ambos os lados disso, eu obteria a magnitude de H vezes A. É igual, isso é entrada. A. É igual a saída. A. Então eu escrevi desta forma em termos de, como uma função. Uma saída é igual a alguma coisa. Estou tentando resolver para a saída A. A amplitude de saída, e isso é igual à amplitude de entrada vezes a magnitude de dessa função de transferência, naquela frequência ômega. Então é importante, esse é um dado ômega. Então adicione essa frequência ômega. E o ângulo de fase aqui mesmo a saída é igual ao ângulo de H. Além disso, nessa mesma frequência, mais o ângulo da entrada. E isso foi conseguido apenas tomando o ângulo de ambos os lados. Então, é o ângulo de H mais o ângulo de θ é igual ao ângulo de saída. Resumo de circuito simples. Analisamos dois desses circuitos em nossa última lição, impedâncias. E assim os dois circuitos que vimos foi este aqui e este aqui. E o que tivemos foi a nossa saída. O que resolvemos usando as leis do divisor de tensão. Nossa saída foi igual a 1 sobre 1, mais RCJ ômega vezes V, em T. E definimos a função de transferência como qualquer coisa que se multiplique pela entrada para me dar minha saída. Então foi assim que surgimos com esta função de transferência. E se em vez disso eu pegasse a voltagem através do resistor em vez do capacitor? Posso fazer o mesmo tipo de análise e obter esta função de transferência. E na última lição, nós realmente oferecemos esta função de transferência aqui mesmo. Portanto, há um resumo dos circuitos simples e suas funções de transferência. Então, em resumo, definimos uma função de transferência para redes de duas portas e mostramos algumas transferências de funções simples de circuito simples. Em nossa próxima lição, usaremos a representação da função de transferência para mostrar como chegar a respostas de frequência. Obrigado.